Vamos fechar o assunto sobre o tema sobre nova direção. Fechamos o assunto nessa noite, na quarta mensagem a respeito sobre nova direção. Nós estamos falando nessas semanas, nesses domingos, da intervenção de Deus na nossa vida, e assim Ele vindo até nós e se tornando dono. E aí começa então uma nova direção. Um novo dono ocupou uma casa, um estabelecimento. E agora esse novo dono começa a colocar a casa em ordem do seu jeito, da sua maneira, com o seu tempero, com as suas particularidades. Deus começa a trabalhar na vida da gente e agora nós temos um novo dono. Mas nessa transição, há muitas coisas a serem feitas, há muitas reformas a serem feitas, há muitas mudanças a serem realizadas em nosso coração. É isso que nós estamos tratando nesses dias. Vimos que quando Jesus se torna o meu Senhor, eu devo concordar em tudo com a Trindade, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu devo me submeter a Ele. Ele é dono por direito, por preservação, e Ele é dono por causa da redenção. Ele tem todos os direitos de mexer na vida da gente. E Ele tem toda a razão em mexer na vida da gente. Porque a vida da gente sem Deus não é nada. É um grande fracasso. E nós estamos analisando o texto de Romanos capítulo 12, no verso 2. Romanos 12, 2. Esse é o texto que nós estamos trabalhando durante todos esses domingos. E nesse texto nós encontramos muitas coisas, já falamos várias coisas sobre ele. Vimos que há boas razões, e Paulo encontra isso, para afirmar que a nossa mente precisa de mudança. Por que ela precisa de mudança? Porque os nossos pensamentos controlam a nossa vida. E se os nossos pensamentos não forem de acordo com a vontade de Deus, nós entramos em falência. Assim caminha a humanidade, numa grande falência, num grande abismo. E Deus agora, na sua nova direção, quer mudar a nossa mente para mudar a nossa vida. Porque a nossa mente controla a nossa vida, nós vimos isso já. Essa mudança precisa acontecer porque a nossa mente é um grande campo de batalha, de luta. E constantemente estamos perdendo essa luta. E por isso precisamos da intervenção de Deus e das mudanças, para nós conseguirmos ter vitórias. Vitórias sobre o pecado, sobre o desânimo, uma série de coisas, como nós já listamos também. E precisamos de mudança, porque a mente é a chave para a paz e alegria. Uma mente controlada por Deus vai trazer a cada um de nós paz e alegria. Tão buscada, tão ansiada, né? Tão desejado por tantos, paz e alegria. Quem não quer ter paz e alegria? E ela é fruto de uma mente transformada, e nós vimos isso também na semana passada. Deus quer transformar para nos tornar pessoas semelhantes a Jesus. E nós começamos a falar semana passada de 3 pilares, 3 bases de sustentação da vida da gente. 3 pilares fundamentais para mudanças da nossa mente. São 3 escolhas que nós precisamos fazer diariamente e constantemente para experimentar mudanças na nossa mente. E essas mudanças vão levar nossa mente a ser saudável, a ter de fato uma mente controlada pelo Espírito Santo.
Esses 3 pilares vão sustentar a nova maneira de ser, a nova maneira de pensar. E nós vimos na semana passada a primeira delas, que foi: nós precisamos alimentar nossa mente com a verdade. A verdade. Jesus é a verdade. Ele diz: eu sou a verdade, eu sou o caminho e eu sou a vida. Nós precisamos alimentar, dar à nossa mente mais de Jesus, buscarmos encher nossa mente de Jesus, da verdade. E nós queremos falar agora nessa noite sobre os outros 2 pilares, que nós precisamos deixar nossa mente livre de pensamentos destrutivos e que nós precisamos focar nossa mente nas coisas de Deus. Ok? Então a segunda parte da mensagem vai ser nesses 2 pontos. Precisamos deixar a mente livre de pensamentos destrutivos e livre ou focado nas coisas de Deus. Se você perdeu algum dos estudos, você pode encontrar na íntegra, escrito e também em vídeo na nossa página que está aí no seu boletim. Pois bem, ponto 2. Se queremos transformar a nossa mente, precisamos deixá-la livre de pensamentos destrutivos. É incrível o poder da mente, irmãos. E é mais incrível aí do poder de uma mente negativa. Ela é extremamente destrutiva. E elas moldam o nosso sentimento. Lembre-se, a mente controla a nossa vida, controla as nossas emoções, controla o nosso comportamento. E uma mente negativa vai levar com que a gente viva uma vida negativa. Nós não podemos acreditar em tudo que nós pensamos, ou em tudo que vem na nossa mente. Na nossa célula semana passada nós estávamos discutindo sobre isso. Jesus disse que nós não podemos impedir que um passarinho cruze a nossa cabeça, mas podemos impedi-lo de fazer o quê? Ninho. Lá estou brigando com uma pomba que quer fazer ninho no meu ar-condicionado. E a gente vai e derruba o ninho e ela vai e constrói de novo. E a gente vai e derruba o ninho e a gente constrói de novo. Põe uma caixa de sapato, põe uma caixa disso, daquilo, para tentar ocupar o local para que ela não construa mais seu ninho. E a gente vai e ela derruba a caixa e faz uma série de coisas. Aí tem uma boa ideia de pegar meu creme de barbear e passar em cima da caixa do ar-condicionado. E de fato ela não gosta de creme de barbear e ela nunca mais voltou lá. Como é que eu tive essa ideia? Não sei. Mas funciona, irmãos. Nós não podemos impedir que ela cruze, mas podemos impedir que ela faça ninho. E assim também, nós somos constantemente atacados por pensamentos negativos, que querem se aninhar. Aliás, a palavra endemoninhado significa um demônio aninhado. Um demônio que tomou posse e que fez seu ninho. E assim também nós não podemos acreditar em todo o pensamento negativo que vem na nossa mente. Quantas vezes nós desejamos mudar sinceramente o nosso comportamento, mudar nossa vida, e nós não temos força para agir. Nós não conseguimos romper os nossos limites. E a Bíblia fala de 3 inimigos nessa luta, nessa batalha contra a nossa maneira de pensar. 3 inimigos. O primeiro deles é na nossa velha natureza. E Paulo escreve em Romanos capítulo 7, verso 23, isso que está projetado. Mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que eu faço. Uma lei que luta contra a minha mente. O
que a minha mente aprova. Ela me torna prisioneiro da lei do pecado que age no meu corpo. Veja só que Paulo usa uma linguagem de guerra. Uma linguagem de guerra. Há uma luta sendo travada na nossa mente. E ele diz que há uma força poderosa dentro da nossa mente, tentando nos prender através de pensamentos. E esse chama velha natureza. É o velho dono da casa, que não quer que nenhuma coisa seja removida de lá. José Neiri é um pastor que veio aqui do Amazonas e contou uma historinha muito interessante. Ele chegou, um pastor novo chegou numa igreja bem pequenininha e tradicional. E ao lado do púlpito havia um grande piano, um órgão de pedal. Não sei se os irmãos já viram isso. Ela pedala e o som do fole faz com que saiam as notas. Mas o pastor chegou e falou: vamos tirar esse piano daqui, porque é ruim aqui, eu atravesso aqui, bato toda vez a minha canela, meu joelho aqui. Não pode, é da irmãzinha. E a irmãzinha é patrimônio da igreja, ela está há muitos anos aqui, não podemos remover esse piano daqui. Falou: mas não pode. Mas não pode remover, porque ela é dona da igreja. Ela está aqui, ela é mais velha que a igreja. E se a gente remove, a mulher pode morrer, alguma coisa assim. Então o que o pastor falou? Então faça o seguinte: todo domingo você afasta 1 centímetro esse órgão do púlpito. E ele foi fazendo isso ao longo do tempo. Passou-se 1 ano, 2 anos, e lá para o 3º ano o piano estava na parede e ninguém tinha notado a mudança. Ninguém, nem a dona do piano. Nós lutamos contra as mudanças. Nós temos problema com mudanças. O velho dono que mora dentro da gente, chamado velha natureza, não admite mudanças no estilo de pensar, de agir, de falar. É o síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim, né? E vou ser sempre assim, Gabriela, né? Não muda, não quer mudar. Mas Deus quer mudar. E nós precisamos permitir que Deus mude. E Paulo estava lidando com isso. Há uma luta, há uma guerra contra a minha mente, tentando me prender a esses pensamentos. É uma velha natureza, tentando controlar a minha mente e manter presa aos velhos hábitos pecaminosos. Deus quer intervir nisso tudo. Deus quer mudar, nos libertar, irmãos. O segundo inimigo chama Satanás. E 2 Coríntios capítulo 2, versos 2 e 11, Paulo diz assim: olhe, Satanás pode se aproveitar de nós. E ele tem planos ao nosso respeito. Então, o contexto dessa passagem fala que na mudança de vida, na mudança de mente, e nós precisamos estar sempre atentos ao ataque do inimigo. Ele não quer que a gente mude. Satanás não tem poder de obrigar você e a mim. Ele não tem poder nenhum de fazer com que a gente mude o pensamento. Mas ele pode controlar o nosso pensamento através das circunstâncias. Se estamos bem e de repente vem um pensamento ruim, um pensamento maligno, já chamamos de maligno, que não é da vontade de Deus, com certeza é de Satanás. Ele lança imagens, ele lança várias coisas para atacar nossa mente e nos aprisionar. Ele é astuto. Paulo diz: não ignorem as ações do diabo. Cuidado, não deixe que ele tome o espaço na vida de vocês. Ele não pode acessar nossos pensamentos, mas eles podem nos levar a pensar. Esse é um grande inimigo que nós precisamos estar atentos. Nós não temos que permitir, aceitar que esses pensamentos entrem na nossa mente.
Mas nós entendemos que, como Paulo escreve também, é um dardo que o diabo lança para perturbar a nossa mente e nos induzir ao erro. É isso que ele faz. Ele lança um dardo para nos induzir ao erro, a mentir, a não fazer a vontade de Deus, a pensar coisas que nós não estamos pensando. Nós precisamos nos livrar desses pensamentos. E o terceiro é o sistema de valores do mundo. 1 João capítulo 2, verso 16 fala isso. Nada que é desse mundo vem do Pai. Nada. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada os olhos e o orgulho pelas coisas da vida. Tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. Observe aí que João fala de três coisas. Fala de desejos da natureza humana, que são as paixões, de vontade de ter o que agrada os nossos olhos, fala de possessão, e orgulho pelas coisas dessa vida, de posição. Paixão, possessão e posição. São três áreas muito importantes da vida e que o mundo realmente quer nos levar a cometer. Então, no mundo não temos nada que é do Pai, mas o mundo quer nos controlar também, quer nos fazer infiéis a Deus, quer controlar a nossa natureza humana, enchendo nosso coração com as paixões desse mundo, quer controlar os nossos olhos, para nós termos, sempre ter mais, sempre encher nossos olhos para termos mais, e orgulho, para nos vangloriarmos a nossa posição, alcancei essa posição. Então você já percebeu como nada no mundo nos ajuda a sermos mais controlados? Tudo que o mundo oferece é para o descontrole, para sermos infiéis. Toda propaganda é individualista, toda propaganda é individualista. E sempre nos convida a satisfazermos a nossa vontade, sempre. Toda propaganda, esse é o cerne das propagandas. Então é raro que alguém encoraje o outro para fazer o bem. É raro. É raro que o mundo nos ajude a ter um comportamento de autodisciplina. É raro. Então, nós precisamos nos cuidar com respeito a isso. O mundo sempre vai agredir os valores e vai nos desafiar a cometer erros. Ele é assim. Esse é um inimigo terrível. Como Satanás e a nossa natureza humana, o mundo também é assim. E Paulo nos fala em 2 Coríntios capítulo 10, versos de 3 a 5, uma interessante observação. Paulo diz, é claro que somos humanos, mas não lutamos por motivos humanos. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo, são armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas, e assim destruirmos ideias falsas e também todo orgulho humano, que não deixe que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Paulo novamente vai usar uma linguagem de luta, de batalha espiritual. Ele afirma que nós precisamos destruir as fortalezas que a nossa natureza humana, que Satanás e que esse mundo produziram, criaram, construíram na nossa mente. Ele chama isso de fortalezas. Fortalezas. Uma fortaleza é uma mentira na qual acreditamos e acabamos prisioneiro dela. Então, exemplos, por exemplo, a gente que se torna uma fortaleza na nossa mente. Por exemplo, Deus não me ama.
E aí a gente conversa com algumas pessoas, Deus não me ama. Por que não me ama? Não dá nada certo. É uma grande mentira, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho Jesus. É uma grande mentira. Mas nós começamos a acreditar de fato que Deus não nos ama. Ou não nos ama tanto quanto o outro. Eu sei do que Deus pode fazer para mim ficar feliz. Eu sei o que Deus pode fazer para mim ser uma pessoa feliz. Me dando isso, eu me torno uma pessoa feliz. Uma grande mentira. E se torna uma grande fortaleza. E nós ficamos amargurados com Deus porque nós não recebemos aquilo que nós achamos que é de fato razão da nossa felicidade. Uma grande mentira. Isso se torna uma fortaleza. Fortaleza é uma mentira que toma a nossa mente e que agora controla os nossos pensamentos. Ou aquela fortaleza que diz assim: eu sei, só eu sei o que é necessário para ser feliz, para ter minha felicidade. Ou eu fazendo a minha vontade, eu vou ser mais feliz do que fazendo a vontade de Deus. Talvez nós nem declaramos isso, mas isso está no nosso coração. E nós não obedecemos a Deus, mas obedecemos o que nós pensamos. Por quê? Há uma fortaleza. Há uma grande fortaleza na nossa mente e por isso nós somos controlados por ela. Então, qualquer coisa que eu acredite e é uma grande mentira, é uma fortaleza espiritual na minha vida. Uma fortaleza. Pode ser sincero, pode ser cheio de valores, entre aspas, do mundo, que existe no mundo, mas é uma grande mentira. Por exemplo, o hedonismo, que diz assim: você precisa ser feliz. Lute pela sua felicidade. Custe o que custar, lute pela sua felicidade. Você merece ser feliz. Meu casamento não está bom? Eu mereço ser feliz. Eu vou buscar a separação, porque é a única maneira de ser feliz. Uma grande mentira. Uma grande mentira. Uma grande fortaleza. E o hedonismo diz que a única coisa que importa é o prazer, é a felicidade, é o objetivo que uma pessoa busca para de fato se divertir. Eu vou ser feliz, eu vou ter paz fazendo isso. Ou o materialismo, que é outra grande mentira do mundo, que é a visão filosófica que diz que a única coisa que importa é ganhar dinheiro. Eu preciso ter isso para ganhar dinheiro, eu preciso fazer aquilo para ganhar dinheiro, eu preciso fazer 50 horas de trabalho para ganhar dinheiro. Isso vai ser importante para mim, isso vai ser, vou ser feliz, minha família vai ser feliz, meus filhos vão ser felizes. Uma grande mentira. Uma grande fortaleza. No final, a escravidão do dinheiro. No final, há muita gente buscando a riqueza de forma exagerada e o dinheiro está escravizando essas pessoas. Mas a fortaleza também é uma atitude, não só um pensamento, mas uma atitude. Toda vez que eu digo assim: eu não perdoo aquela pessoa, é uma grande fortaleza. Ou eu não me perdoo por fazer isso, ter feito isso, lá no passado. É uma grande fortaleza. Ou eu nunca vou ser nada na vida. E essas fortalezas espirituais são poderosas e roubam o futuro. Há casamentos sendo destruídos por conta disso, e eles não gozam, eles não aproveitam o presente e nem o futuro, não vão aproveitar o futuro também.
porque estão presos a esse tipo de pensamento. Eu não perdoo. E eu não me perdoo também. Paulo diz que se você deseja ter uma mentalidade saudável, tem que aprender a destruir essas fortalezas na sua vida. Atrás de cada pecado há uma grande mentira em que você está acreditando. A grande mentira. Quando você é tentado e seduzido e cai no pecado, há uma grande mentira dizendo que você vai se satisfazer, que você vai ser alegre, que você vai ter prazer com isso. Uma grande mentira. Você vai ser triste, e você sabe disso, você já caiu. Você não vai ter um prazer muito momentâneo. Nós vamos ser mais inferno do que céu. Uma grande mentira. Então essas fortalezas precisam ser destruídas. E Paulo diz aí a estratégia. Primeiro, que nós precisamos dominar todo o pensamento humano. Significa controlar a mente. Não deixá-la à mercê do mundo, da natureza humana ou de Satanás. Não deixar à mercê deles. Controlar, está aqui, é minha, ninguém tasca, eu não dou. Eu não permito que o diabo venha com esse tipo de pensamento, que o mundo tente me levar a esse tipo de pensamento. Eu não permito. E quando nós assumimos uma atitude assim de dominar o nosso pensamento, nós conseguimos, que nós podemos. Paulo diz, faça isso, é possível, domine, ponha sob controle. E segundo, fazer com que ele obedeça a Cristo, submeter, dizer, sim, Jesus, a tua vontade é boa, perfeita e agradável, eu me sujeito a ela. Eu não quero mais viver debaixo da tirania do mundo, da minha natureza e de Satanás. Eu me submeto a ti, Jesus, tua vontade é boa. Então nós podemos dominar nossos pensamentos e nós podemos obedecer a Deus. Sim, é possível. Isso é possível. Eu tenho que fazer cada pensamento obedecer a Cristo. Eu não perdoo essa pessoa. E eu vou dizer assim, eu vou perdoar. E eu perdoo. E você ora e aquilo vem no seu coração. E aquilo acontece na sua mente. E você perdoa de fato. E assim, cada pensamento que vem à nossa mente, eu vou ser feliz fazendo isso, me separando. Eu digo assim, eu não vou me separar. Porque casamento é vontade de Deus. Casamento é algo valioso, importante, fundamental, criado por Deus. Eu vou lutar até o fim pelo meu casamento. Então, quando nós dominamos o nosso pensamento, tomamos as rédeas dele, paramos de pensar conforme o mundo, conforme a nossa natureza e as estratégias de Satanás, nós dominamos e submetemos à vontade de Deus, que é lutar pelo casamento. É fazer com que cada um deles submeta a Cristo. Literalmente trazer todo o pensamento à presença de Deus, se arrepender. Então, Deus não nos deu apenas uma mente, mas deu vontade e emoções. Eu posso. Se eu pego a minha mente, eu consigo controlá-la. Se eu foco, se eu de fato me submeto a Deus e paro com os pensamentos negativos, eu controlo. Eu não permito que esses pensamentos invadam a minha mente. Eu controlo. Terceiro e último, se nós queremos transformar a nossa mente, devemos concentrá-la nas coisas de Deus.
concentração nas coisas de Deus. 3 coisas precisamos fazer para ter uma transformação na nossa mente e focarmos nas coisas de Deus. Primeiro, pensar em Jesus. Hebreus 12, de 2 a 3, está escrito que nós devemos conservar os olhos em Jesus e ver o exemplo dele. Ele suportou, ele venceu. Então pense em Jesus, todo o tempo, em todo momento, pense em Jesus, foque em Jesus. Ao invés de ficarmos pensando em coisas desse mundo, foque em Jesus. O que Jesus falaria, o que Jesus pensaria, como ele agiria. Como Jesus faria? Foque em Jesus. Segundo, pense nos outros. Filipenses 2,4 diz que devemos cuidar dos interesses dos outros. Para ser como Jesus e tê-lo como modelo, nós precisamos pensar nos outros. Você já notou na Bíblia, no Novo Testamento, tudo é nós, nosso Pai, pão nosso. A oração que Jesus nos ensinou nos mostra claramente que nós vivemos em comunidade. Nós podemos trazer o mundo para a igreja, precisamos cantar cânticos, expressar uma vida, uma identidade, expressar atitudes de corpo. É pão nosso. E se o meu irmão não tem pão, eu divido o meu, porque é nosso, não é meu. O que eu tenho não é mais meu, porque lembra-se da primeira mensagem? É de Jesus, e eu preciso repartir o meu pão. Eu tenho que pensar nos outros. Eu tenho que pensar nos outros quando eu for fazer alguma coisa na minha casa, ou for fazer alguma coisa no meu dia a dia. Eu tenho que pensar nos outros. Eu tenho que pensar, vai escandalizar? Não vai. Vai ser uma atitude legal? Não vai. O que eu vou falar vai atingir alguém? Nós precisamos pensar nos outros, é fundamental. E na cultura do mundo é uma cultura contrária a Deus. A cultura do mundo diz assim: fale, abre a boca e fale, seja você mesmo. Mas ser a gente mesmo significa ser com a nossa natureza pecaminosa, e vamos machucar, agredir, e vamos ofender. Então nós precisamos pensar nos outros. Terceiro, pense na eternidade. Colossenses 3,2 diz que nós precisamos manter os nossos pensamentos no alto. Não temos que criar raízes aqui na terra, pensar no alto, as coisas do alto, lá de cima. Hoje em dia a gente pensa muito a curto prazo, micro-ondas. Pensamos no imediatismo, para hoje, para ontem. E nós precisamos pensar na eternidade. O crente pensa na eternidade. As suas ações hoje refletem na eternidade. O que eu faço hoje vai me ter consequências na eternidade. Eu preciso pensar na eternidade. Ter uma mente que pense a eternidade. Não pense aqui e agora. Se entendemos isso, vai mudar muito o nosso jeito de ser, nosso jeito de falar. O pensar na eternidade, irmãos, nos ajuda a vencer a realidade. Se nós estamos passando por alguma dificuldade hoje, pense na eternidade. Você vai mudar a sua realidade. Você vai deixar de sofrer por aquela situação, vai deixar de se angustiar, de se estressar, de se deprimir com aquela situação. Pense nas coisas do alto. O céu vai ser eterno. É simples. É com a mente pensarmos as coisas lá do alto. É uma maneira de pensar como Cristo pensava. A minha vontade é fazer a vontade do Pai que me enviou.
eu não vivo aqui, eu vivo na realidade dos céus. Eu penso as coisas lá do alto. Há uma vida nova a ser vivida aqui, prometida por Jesus, mas que tenha o seu fim na eternidade. Então nós precisamos fazer isso. E para renovar a mente, e experimentar a vontade de Deus, precisamos alimentá-la com a verdade todos os dias. Só resumindo, deixá-la livre dos pensamentos destrutivos, e precisamos focar a nossa mente nas coisas de Deus. A mente renovada produz uma vida transformada. Irmãos, é isso. Nós precisamos deixar Deus, o Senhor, mudar a nossa forma de pensar. Eliminar as fortalezas. Pensar nas coisas lá do alto. Tomar uma posição de filho e filha de Deus, que tem uma mente transformada. Amém, queridos? Feche seus olhos. Hoje é noite de pensar e renovar a sua mente, e de falar para você mesmo: eu vou renovar minha mente, eu vou tomar decisões de transformar minha mente na mente de Cristo. Jesus já fez tudo por nós, tudo. Nós precisamos tomar decisões. Essa decisão é só você que pode tomar pela tua vida. A submissão a Cristo só você pode fazer. E eu creio que você pode fazer isso agora, orando ao Senhor. Ore a Deus, diga: Senhor, muda a minha forma de pensar. Eu me submeto a Ti, Senhor. Eu levo cativo a minha mente até Cristo. Eu me submeto à vontade de Deus. Eu quero aplicar esses princípios na minha vida. Pensar em Cristo, focar nas coisas de Deus, focar nas coisas lá do alto. Eu quero ter uma mente transformada. Eu não quero mais ser guiado pela minha natureza humana. Eu não quero ser guiado pelos padrões deste mundo. Eu não quero ser mais guiado por Satanás. Não quero mais acreditar nas sugestões de Satanás. Eu quero ser guiado por Deus. Eu quero ter a mente de Cristo, submetida totalmente a Cristo. Faça essa oração. Obrigado, Senhor, por mais essa noite. Obrigado, Senhor, por mais esta ministração. E há muitas coisas a serem faladas ainda, mas, Senhor, queremos que o Teu Espírito grave no nosso coração, na nossa mente, a Tua palavra. Possamos sair com o nosso coração desejoso de fazer a Tua vontade e ter uma mente transformada, para termos uma vida de vitória, Senhor, para deixarmos de ter uma vida de derrotas, para ter uma vida de vitória. Senhor, enche nossa mente da mente de Cristo, transforma a nossa vida, nossas emoções, que elas não mais dirijam a nossa vida, mas que a mente de Cristo dirija, Senhor. Pai, faz isso a esta igreja. Pai, eu oro por nossa comunidade, cada membro, Senhor, seja um membro cheio do Teu Espírito Santo, a mente cheia do Teu Espírito Santo, para refletir, para pensar a mente de Cristo. Em nome de Jesus oramos, Senhor. Amém. Amém. Que Deus abençoe, uma boa noite, vão em paz, que a mente de vocês tenham sempre a mente de Cristo. Deus abençoe.